E os nossos segundos entrevistados do dia de hoje são os empresários Tonho Soares e Felipe Lenhart, da Flip Estratégia. Boa tarde a vocês, muito bem-vindos aqui na Rádio Integração FM. E de cara tem um recadinho da Ingrid Venter Soares. Oi, Tonho. Oi, Lipe. Boa tarde. Ana e Vedói, abraços. Obrigada, linda Ingrid. Tá acompanhando já, então. Obrigada aí pelo carinho. Boa tarde, Tonho. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado novamente pelo convite. Vamos conversar um pouco mais sobre economia. Boa tarde, Lipe. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? E um abraço aí para todo mundo que está acompanhando aí pela rádio ou também pela internet. Muito obrigado pela companhia. Tá certo, então a gente quer saber como é que iniciou o ano de 2020 na Flip Estratégia. Como é que está sendo desenvolvidas as atividades ou o que vocês tinham projetado lá no início do ano? Bom, o ano começou com ótimas expectativas, né? A gente iniciou o ano já pensando em estruturar a empresa para a grande promessa da economia que estava por vir, né? Uhum. Então a gente iniciou como qualquer outra empresa, ano novo, vida nova, né? Virada de página. Então começamos com ótimas expectativas aí. Onde é que fica localizada a Flip? A gente está no centro de Arroio do Meio, né? Na rua Teobaldo Keffer, no prédio comercial, na sala 404. E quanto tempo tem a Flip? Só por curiosidade. A gente vai completar no início do ano que vem 5 anos. 5 anos aqui em Arroio do Meio. Isso aí. Perfeito. A gente é uma empresa, o nosso escritório é em Arroio do Meio, né? Mas a gente atende, então, o estado todo. A gente tem clientes em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Lajeado, Arroio do Meio, Santa Clara, Estrela. Como a gente trabalha com internet, permite que a gente esteja em todos os lugares, né? Exato. Até sendo uma empresa que trabalha muito com o marketing, muitas vezes com a projeção da empresa. Vocês criam uma imagem para a empresa. Para ele chegar lá muitas vezes, olha, eu estou com um problema, eu estou meio perdido no mercado, eu preciso de uma imagem, eu preciso que as pessoas me vejam bem. Como é que a pandemia ela atingiu vocês a partir de março? Como é que foi esse trabalho? Porque até citava ontem aqui, que chegou um momento aqui na rádio, que a gente também faz esse trabalho, em que o cliente chegou e disse pra gente, olha, coloca uma trilha aí, faz um institucional, coloca uma trilha mais tranquila aí, não bota nada animado, porque o negócio ali fora não tá muito para animação no comecinho de março. Como é que foi esse início de pandemia para vocês? Isso que tu tá colocando é muito importante, né? A gente chama isso de posicionamento da marca, né? Como que a empresa quer estar posicionada no mercado. Então a Flip Estratégia, a estratégia já está no nosso nome, né? Nós somos uma assessoria em comunicação e marketing com foco em planejamento estratégico, então, né? Então a gente trabalha muito essa questão de posicionamento. Onde que a gente queria estar durante a pandemia? Ou quando aconteceu a pandemia, o que a gente poderia fazer, né? Bom, particularmente para nós, a pandemia, a gente cresceu em torno de 40% durante a pandemia, né? E muito em virtude do nosso posicionamento e agir rápido também. O Tonho vai complementar isso, né? A primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro, né? Então, como todo mundo acabou indo para casa, naquelas primeiras 2 semanas, assim, a nossa ideia foi reavaliar tudo que a gente tinha pensado em janeiro, reavaliar a estrutura da empresa, os produtos que a gente oferecia, a maneira que a gente comunicava esses produtos, e aí, a partir disso, uma nova maneira de ser, né? E aí, a partir disso, um novo posicionamento, que veio com disponibilidade de conteúdos para os empresários. Então, o nosso site, a gente transformou ele num lugar onde os empresários eles podem se informar sobre gestão, sobre marketing, sobre o que pode ser feito como alternativa para o seu negócio. Então, o nosso site ele se transformou neste canal. Outra coisa que a gente fez foram lives, que agora a gente já sente uma queda no interesse pelas lives, mas no início as lives elas geraram muito interesse. E aí a nossa preocupação durante esse momento ali foi trazer pessoas que pudessem agregar para os empresários, né? Então a gente trouxe colegas de outras agências para conversar com a gente sobre marketing, sobre alternativas, a gente conversou com o pessoal de economia também. Então o professor da URGS veio conversar com a gente, justamente para a gente entender melhor os cenários que estavam por vir, que hoje a gente está vivendo, né?
E a partir disso a gente sentiu que isso foi muito bem recebido pelos empresários, né? Tanto que, como o Lipe disse, a gente viu um movimento de empresários querendo mudar. E esses, o que eles fizeram? Eles vieram à Flip e pediram uma alternativa. E a gente disse, gente, vocês precisam estar na internet, né? E aí, a partir disso, a gente desenvolveu esse trabalho, né? Então, mas o que eu queria colocar aqui, principalmente, é em relação à mudança de atitude, né? As portas físicas estão fechadas. E agora? Eu preciso abrir novas portas não físicas, né? Uhum. Então, a gente entendeu que os canais digitais, eles estavam abertos 24 horas por dia para esses empresários, né? Isso, eu estava lendo uma matéria até hoje, falando sobre o crescimento das vendas virtuais no Brasil, né? Então, durante a pandemia, a gente já vendeu em lojas virtuais no Brasil mais do que o dobro do ano passado, em 6 meses. Por quê? Porque agora tem muito mais gente em casa e as pessoas se reeducaram e entenderam que a internet é um lugar para elas fazer consumo também, inclusive de bens do dia a dia, né? Como mercado, farmácia e assim por diante. E ainda em cima disso, foi um momento durante a pandemia, a primeira vez de muitas pessoas na internet. Foi a primeira vez que usam um aplicativo do banco. Um exemplo disso é minha mãe, ela tem 70 anos. Não sei se eu podia falar, tá, mãe? Beijão pra ti que tá ouvindo a gente. Como é que é o nome da mãe? O da Léa. Então, assim, foi a primeira vez que ela fez um pagamento via aplicativo, porque ela não podia sair de casa. Ela tinha o aplicativo no celular, nunca tinha usado. Agora ela entendeu que ela não precisa mais ir no banco pagar as contas. E isso vai ser assim daqui em diante, né? Mas só para quem realmente utiliza esse sistema de pagamento, sabe e entende a praticidade, né? É muito prático. É muito Coloca prático. ali, já lê teu boleto e já paga. O que aconteceu? A pandemia fomentou esse tipo de atitude. Teve muita gente que comprou pela primeira vez na internet durante a pandemia. E não necessariamente precisa ser um produto de longe, pode ser dentro da nossa cidade mesmo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. De certa forma, a recuperação do mercado após muitos meses fechado, a gente teve boa parte fechado. Dia das Mães, que é um segundo Natal para o comércio, tá bandeira vermelha. O pessoal atendeu, mas foi naquele jeitinho brasileiro quem conseguiu. Ou então fazendo venda via WhatsApp e aquela coisa. Mas a retomada da economia, do jeito que está sendo, de uma certa forma, ela também surpreende vocês que trabalham nesse modo estratégico. Esperava uma retomada dessa forma, onde a gente tem hoje um empresário que muitas vezes está investindo, está acreditando sem medo. Sim. Eu acredito que isso tem muito a ver com o jeito de ser, como tu falou, do brasileiro, né? Apesar do jeitinho ter um olhar negativo, isso também significa que a gente sabe se adaptar rapidamente às coisas, né? E mais do que nunca agora é o momento de se adaptar o mais rápido possível. A gente estava, até pouco tempo atrás, mudando de rotina semana a semana, conforme a bandeira, né? Então, é necessário que, principalmente quem está à frente de um negócio, entenda que não vai mais haver rotina, né? E que é necessário entender logo quais são as cartas que estão na mesa para saber qual é a melhor alternativa, qual é o melhor movimento a se fazer, né? Aqueles planos de negócio que existiam até então, que eles tinham uma previsão aí de 5 anos, 10 anos, isso não vai mais existir. A empresa ela vai precisar de planos de ação de acordo com o contexto. Ô Felipe, mas eu te pergunto, a gente já passou por outras pandemias e digamos, a humanidade, ela passou muito bem, se refez, e ao menos que a gente vê, tudo que aconteceu antigamente, eu duvido, ao menos pelo que a gente olha aqui ao redor, estou falando do cliente, do empresário aqui na nossa região, o povo alemão ele é muito tradicional. A gente já vê que algumas coisas estão voltando, o novo normal para muita coisa já não existe. Sem falar, vai ter um novo normal, as coisas não vão voltar a ser como era. Mas a gente já viu que para muita gente está igual antes, a pandemia está rolando, mas as atitudes das pessoas, a forma como ela se comporta, como ela vai no mercado comprar, como ela age em casa, como ela investe na empresa,
está voltando como se fosse antes da pandemia. Será que vai existir um novo normal? Que novo normal é esse que vai existir e para quem vai existir? Eu acho que o novo normal ele já existe. Ele já existe, ele já está acontecendo em Arroio do Meio todos os dias. A gente não precisa, né? A gente fala em vendas na internet, a gente não precisa falar de grandes varejos, de Magalu, de empresas assim. A venda na internet, ela acontece simplesmente pelo WhatsApp. Isso também é venda na internet. E muita gente entendeu que ele pode fazer um pedido pelo WhatsApp e passar lá e só retirar. E isso é prático, tu economiza tempo. Então não é mais só uma questão de saúde, uma questão de pandemia. Tu tá ganhando tempo da tua vida comprando assim. Para que tu vai passar tempo no estabelecimento, daí tu tem que pagar fila, daí tem que esperar para pagar. Tu pode fazer tudo isso pelo WhatsApp rapidamente. Isso já acontece em Arroio do Meio. Desculpa, não, pode tudo continuar. Bem. O que acontece? O empresário que entende esse mecanismo mais rápido, ele vai ter as suas vantagens. E o empresário que quer ir contra ao comportamento do consumidor, a longo prazo ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito em não aceitar o novo normal. E completando essa ideia do Lipe, eu acho que a mudança radical de 100% ela não vai haver. O que vai haver são pequenas mudanças, como essa de a gente estar acostumado a ir até o local, até o mercado, enfim, escolher um produto. E aí, ao invés disso, a gente vai fazer o pedido dele via WhatsApp e vai só retirar. É uma pequena mudança, mas que ela é uma semente para que daqui mais tempo ela se torne a mudança radical, que hoje seria radical, mas ela vai ser gradativa, então ela não vai ser uma ruptura tão grande assim como a gente está pensando, né? E aí o desafio aqui é entender também como o consumidor se relaciona com essas novas oportunidades, né? E aí, a partir disso, estar presente ali. Porque, por exemplo, hoje, quando eu preciso de algo, a minha primeira ação é ir para o Google. Eu pesquiso no Google. E, então, estar ali hoje talvez seja mais efetivo do que comprar um gigante de um outdoor para colocar em algum lugar, né? Então, só de estar ali, a presença, ela já faz diferença, ela já mostra para o cliente uma resposta diferente. Então, eu concordo com o Lipe nessa questão, que são pequenas mudanças, não vai haver uma mudança radical, mas são pequenas mudanças que vão se somar, e aí sim elas vão transformar o dia a dia das pessoas, né? E ainda aqui a gente tem uma preocupação muito, muito grande com o físico, né? Tu ter uma loja bonita, cheia de atrativos aí visuais, tem toda a parte aí que se trabalha de sensorial, né? Tu entra numa loja, tem um cheirinho específico, etc e tal. Tudo isso é importante, continua sendo importante, mas não pode faltar o outro lado também, né? O cliente... E o grande desafio dos empresários é transferir todas essas estratégias físicas que ele tem dentro da loja, um display bonito dos produtos, um provador super legal. Isso tudo ele vai ter que aprender a fazer agora no meio digital. Como que eu vou dar essa experiência positiva para o consumidor que não vem até a minha loja através dos canais digitais? E isso vai ser, de pouquinho em pouquinho, também com o tipo de consumidor que está vindo no mercado. Daí sim, aí nós temos os jovens com poder aquisitivo chegando no mercado e eles são novos consumidores. A visão deles é totalmente diferente de consumidores, né, com idades mais avançadas que estão acostumados com o tradicional. E na opinião de vocês, referente a incentivos, que tipo de incentivos vocês acham que o comércio precisa para voltar à normalidade? O que, na opinião de vocês, é um incentivo ou seria? Antes do incentivo, tem uma coisa muito importante. Tem que ter a mudança de atitude do empresário. Senão, tu pode dar o incentivo que ele quiser, que a longo prazo ou médio prazo não vai ser sustentável. Tu pode ir lá, tu pode dar uma bonificação, descontar algum tipo de imposto, mas se a cabeça do empresário não mudar, médio e longo prazo, ele vai encerrar o ciclo dele. Então, acho que a primeira coisa, antes de qualquer incentivo, é o empresário mudar o pensamento dele e a compreensão da dinâmica do mercado que existe hoje.
E daí, em questão de incentivos, eu acho que o governo ele tem que incentivar a inovação. Programas de inovação, porque a inovação é a grande ferramenta para esse novo mundo. Né? Aí, capacitação, investir em gestão. Né? Quantas empresas olharam para o seu caixa só durante a pandemia? Que antes era uma coisa assim, não, tá entrando, tem pagamento entrando, estou pagando o fornecedor, o negócio está acontecendo. Então, assim, olha a educação financeira que as empresas tiveram que ter na marra, né? Na marra, isso foi na marra. Agora eu tenho que contar aqui para ver se eu consigo pagar o aluguel. Então, a gente entende que esse tipo de incentivo, ele seria mais importante, né? O fomentar a inovação e capacitar pessoas, gestão, inovação, enfim. Ô, Tonho, eu acho que muito dos lojistas, principalmente o pessoal que se voltou muito a fazendo vendas online, aquela coisa toda, ele deve ter passado na cabeça dele um certo pensamento, que é o quê? Da mesma forma que eu faço as vendas online, como é que eu faço muitas vezes para competir com grandes fornecedores e tudo mais? Porque eu estou fazendo a venda online, mas eu tenho minha loja, preciso manter meus funcionários. Meus funcionários depois ainda fazem um segundo caminho, que é ter aquele contato mais próximo com o cliente. Como é que será que o consumidor pode? A gente vê que tem campanhas aqui Arroio do Meio, está dando muito certo, que é a campanha que a CDL faz em parceria com outras entidades. Mas como é que o consumidor ele pode conseguir trazer mais os olhos nesse mundo virtual que é gigantesco, é imenso? Você encontra tudo. Certo. Eu vejo que é importante aqui cada empresa fazer uma análise assim, o que são as minhas vantagens em relação à concorrência? Em relação à concorrência, uma loja, por exemplo, que está no centro de Arroio do Meio, comparada com a Magalu, ela não consegue competir preço. Mas ela tem a questão da proximidade com o cliente, ela tem a questão de entender com quem ela está falando, ela tem a questão de mostrar benefícios paralelos que tem a ver com atendimento, com ser solícito, com apresentar outras opções para o cliente que não só aquilo que ele veio buscar, né? Isso é muito importante. A gente se acostumou com vendedores que apenas respondiam ao que o cliente pedia, certo? E hoje a gente fala da venda consultiva. O que é isso? Eu preciso de um pneu. Mas qual é o teu carro? Meu carro é tal. Tá legal. E tu faz viagens curtas ou viagens longas? Entende? É necessário que o vendedor ele se coloque num papel de leitor do cliente para ver o que mais aquele cliente pode precisar. E aí sim o cliente vai ver valor em contar com aquela consultoria do vendedor, porque ele vai pensar assim, não, eu vou nessa loja comprar o produto X, porque lá ele sempre me dá algo a mais, ele me responde algo a mais, ele me tira dúvidas e ele me entrega algo que não tem o valor do produto. Ele me entrega o conhecimento, ele me entrega uma coisa que vai melhorar a minha vida. Né? Isso, a gente está usando a Magalu aqui, isso, esses grandes players, eles não têm. Eles vendem na quantidade, eles ganham no preço e não no relacionamento. Então, o negócio pequeno, os nossos negócios aqui, eles precisam se focar em relacionamento. As pessoas precisam comprar não pelo preço, porque o preço muda. As pessoas precisam comprar porque lá eu sou bem atendido, lá ele me entrega algo que eu não sabia que eu precisava e ele me explicou por que aquilo vai melhorar a minha vida. Então, eu vejo que a competição aqui ela é diferente, né? E não se pode pensar mais em competir em preço com esses grandes players. Precisa se focar nos atributos que fazem do teu negócio diferente dos outros. Né? Então, acho que por este caminho seria mais assertivo. Né? Negócios locais invistam em relacionamento. Ofereçam, promovam relacionamento nos canais de vocês, para que daí sim, quando o cliente quiser um produto,
ele já tem tudo isso construído e vai justificar o valor do teu produto. É praticamente você trazer o tradicional pro virtual. O que a gente vê em Arroio do Meio, cidade mais pequena? Eu vou comprar na loja do João, porque eu conheço o João é uma pessoa muito gente fina, eu vou lá, eu já converso com ele. Se eu precisar de alguma coisa, uma dúvida, eu me sinto muito bem para tirar essa dúvida com o João. É essa a ideia que tem que trazer também para o virtual e não ficar tipo como uma máquina lá dentro do WhatsApp ou do Facebook? Exatamente. Um grande desafio que a gente tem quando a gente vai fazer a transição para o digital é justamente isso que tu disse. Quando alguém chega na minha loja, eu olho para essa pessoa, eu vejo se eu conheço ela. Se eu não conheço ela, eu vou tentar encontrar sinais nela que me dizem o que ela gosta, se ela está de tênis ou de sapato, e assim por diante. Ela vai me dar vários sinais. E a internet proporciona que a gente veja esses sinais no cliente que vem nos abordar. Se eu recebo uma mensagem nos canais da Flip, eu posso acessar o perfil dessa pessoa, eu posso ver se ela tem família, se ela é solteira, se ela é casada, se ela tem trabalho fixo, se ela é empreendedora ou se ela não é, se ela já fez curso superior ou não. Isso me dá diversas informações e aí sim eu posso conversar com ela como o João conversa com o cliente dele, né? Então isso precisa ser entendido pelas pessoas assim, uma conversa com o cliente via digital, via WhatsApp, ela também é uma venda. Ela não é só uma conversa. A rede social, ela entrou na nossa vida como uma diversão, mas os negócios precisam entender ela como um canal de venda. E aí sim, eles vão ter esse tipo de leitura e vão conseguir vender como o João está vendendo presencial, vão vender no digital. E não necessariamente precisar estar ofertando o produto todos os dias, né? Até porque o consumidor, ele não gosta disso, né? Abrir o WhatsApp dele, tem quer comprar, quer comprar, quer comprar. Agora, o consumidor está aberto a entender os teus valores, o que a tua empresa acredita, quem faz parte da tua equipe, o que tu também gosta, quais os valores que essa empresa tem. Então é isso. Eu acho que é uma boa dica, né, pra gente passar para os ouvintes aqui. Rapidamente, com certeza, está sendo muito legal aí, está sendo uma palestra, eu tenho certeza que muitos empresários estão de olho nessa live hoje, vão assistir novamente à noite por causa de vocês. Tem projetos futuros? O que vocês têm em vista aí daqui para frente? Certo. A gente teve uma ótima experiência aumentando divulgação de conteúdo para empresários no nosso site, né? Então lá no nosso site, no blog, tem muito conteúdo para empresário, desde como ele deve usar cada plataforma, cada ferramenta da internet para vender mais, até como ele pode melhorar o atendimento dele na digital. Visite o blog. E assim por diante. E além disso, as lives que a gente promoveu, né? E aí isso deixou um gostinho para nós de que seria muito legal que a Flip virasse uma geradora de conteúdo para empresários, né? Então a gente enxerga a Flip futuramente também com um braço de conteúdos, né? Que a gente possa ter o nosso... Hoje a gente já conta com um canal no YouTube, mas que ele possa, de fato, a gente usar ele com frequência, semanalmente, gerando conteúdo que possa ajudar os empresários a melhorarem os seus negócios, a gestão deles, né? E esses conteúdos, eles serem também locais, que o empresário esse, que tem o seu negócio em Arroio do Meio, ele entenda que desde a linguagem que a gente utilizar, ou as estratégias que ele vem utilizar, elas são compatíveis com a nossa cidade, o nosso vale, né? Então, acho que é isso aí, né, Tonho? Felipe, só um detalhe. Eu quando conversei com o Tonho antes, ele até me citou, olha, a Flip, quando eu passei as questões, o Tonho me citou, Vedói, vai caber bem essas questões porque a gente não trabalha só como agência, a gente trabalha com uma visão mais ampla. Que visão é essa que aonde que a Flip ela se expande, é que ela quer mais do que uma agência para poder ajudar o cliente? Bom, a gente não pergunta o que o cliente quer. A gente mostra para o cliente o que ele precisa fazer. Então, acho que, resumidamente, é isso, né? Isso tem a ver com a venda consultiva, né? Hoje, como a gente entende o nosso cliente como especialista no ramo dele, e ele veio buscar a Flip porque a gente é especialista no nosso ramo. Então, eu preciso mostrar quais são os caminhos,
Eu preciso passar a minha leitura para ele. Por isso que a gente se coloca como uma assessoria de comunicação e marketing, né? Onde a gente vai estudar o caso do cliente e vai encontrar alternativas que sejam mais adequadas para o mercado dele. E aí, a partir disso, sugerir ações, montar um plano de ação, né? A gente sentiu, por exemplo, que quando a gente trabalhava somente com marketing digital, não necessariamente a gente tinha sucesso nas campanhas. A gente promovia uma ação, o cliente recebia X ligações e assim por diante. E aí, quando chegava na reunião, como foi o mês? O mês não foi tão legal. Mas como não foi legal? Eu te entreguei X número de contatos. Aí a gente começou a pensar assim, não, vamos fazer uma pesquisa oculta com esse cliente. Vamos entender como é que ele está atendendo esses clientes que estão vindo. E aí a gente viu que haviam problemas que não eram só de marketing, que tinha a ver, às vezes, com algum atendimento que não estava sendo bem feito. E aí a gente começou a criar esses braços dentro da Flip. Então, hoje a gente tem um braço de capacitação, onde a gente passa para o cliente um treinamento de vendas, um treinamento de atendimento, como ele deve se portar no canal digital e também no canal presencial, né? E aí, a partir disso, sim, ele vê a Flip como uma solução completa de comunicação, não só de marketing. Até porque, hoje, as empresas têm um canal que é um canal formado por vários outros canais. O consumidor ele quer ser bem atendido em qualquer canal que a empresa esteja disponível. Então, a venda presencial tem que ser tão boa quanto a venda no WhatsApp, quanto a venda na rede social, ou quanto até a experiência do cliente dentro do site dele, né? Então, a gente entendeu isso que, eu quero fazer uma campanha, certo? Então, para fazer essa campanha, a gente tem que fazer uma peça publicitária legal, a gente tem que encontrar quem é o teu consumidor ideal e nós temos que preparar a tua equipe para receber esses contatos. E, por vezes, também mostrar para esse empresário que ele tem que estruturar os processos da empresa para atender essa demanda também. Se vai ser takeaway, como é que vai ser a embalagem? Vai ter delivery? Vai ser via motoboy? Vai ser via uma empresa? Como que vai funcionar? Então, a gente entra bem como assessoria mesmo. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. A Rádio Integração também, parceira aí, qualquer coisa precisando. A gente comunica, né? Mas a gente não é uma agência tão preparada quanto vocês para divulgar a ação do produto do cliente, né? Ele precisa uma orientação dessa agência para daí comunicar através da rádio. Mas tem algo muito importante que vocês fazem, que é geração de conteúdo local. Hoje a rádio de vocês, ela tem um papel fundamental, porque vocês estão cobrindo o que acontece em Arroio do Meio. E a geração... Pode vir qualquer rádio a nível nacional. Aqui em Arroio do Meio, vocês são os mais importantes, porque vocês geram conteúdos que estão acontecendo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Então, vocês, como um veículo, vocês são fundamentais. Porque se eu quero saber o que está acontecendo em Arroio do Meio, eu busco a integração. Tá certo, então, Lipe, muito obrigada aqui por essa colocação para nós também, né? Que é uma consultoria de graça que a gente está recebendo aí também. É uma troca, né? Uma troca, uma troca muito boa. Mandar uns abraços aqui, vamos ver, Rodrigo, se tem alguma participação mais para os meninos. A Ingrid Venter Soares, desejando uma boa tarde, um bom programa, um abração aí para a Ingrid, já visitou nós também, já participou aqui dos programas, um beijo, Ingrid. O Diomar Antônio Petri, boa tarde, um bom trabalho. Também com a gente o José Lino Gouveia Pires, boa tarde, bom programa, obrigada, José Lino. A Tina Schnorr, desejando uma boa tarde a todos. Também a Neuci Hempel, boa tarde, Neuci. A Paula Lenhart, é parente? Minha irmã, beijão. Um beijo, então, para Paula. Obrigado. A Jamile Morscheiter também, aí, olha que legal, obrigada. Obrigado. A Jamile também. Com a gente, a Renita, onde é que tá aqui? A Lúcia Boto, um abraço, então, aqui para a Lúcia Boto participando. E a Renita Lindemann também está com a gente aí, um beijo para você. A Daniela Luiza Trombini, um abraço, Dani, obrigada aí pela participação. E o nosso colega o Wagner de Oliveira também está batendo palminhas. É isso aí, a Ingrid também aí está aplaudindo aí o trabalho. Um abração para o Fábio Kremer, também está com a gente, já esteve aqui na rádio. Professor Fábio.
O Fábio, isso. O Mica também, aí do restaurante da Dalva, está nos acompanhando. A Lúcia Maria Zaterra, a Marlise Souza Clark, o Sérgio Labres, a Fátima Stefani, a Senira e o Clécio Rodrigues da Silva, Iraci Inês Thomas, Eleni Gregori, também estão participando com a gente. Só mais um pouquinho aqui, Rodrigo, vou mandar mais os abraços. Deixa eu ver aqui ainda. A Isolda Maria Krain, também, boa tarde. Quem mais aqui participando? Wilson Greff e a Beth aqui na Barra do Forqueta. Um abraço ainda para o Nelson Pereira, lá em Boqueirão do Leão. Participando o Giovanni Weber. Um abração também aí para você. Quem mais aqui chegando junto? A Cecília Petzold. Um beijo, Cecília. Obrigada aí pelo carinho da tua participação também. Rodrigo, amanhã vai estar com a gente... Amanhã, sexta-feira, dia 28 de agosto, o Neutor Schmidt, da Segur Plus, e o Ismael Jung, do Supermercado Marel. Lipe e Tonho, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza, quem não conseguiu, quem chegou agora aqui na live, dá tempo aí de acessar a qualquer hora, porque vai ficar ali no YouTube também, nosso canal. Também a gente vai compartilhar nos nossos canais, né? Inclusive no nosso site. Vamos colocar lá no blog também, para ficar registrado esse momento. E lembrem, né? Visitem flipestrategia.com.br e acessem o nosso blog para esses conteúdos aí, para ajudar os empresários a passar todo esse momento e também ajudar a entender o porquê que eles precisam mudar de atitude. Show. Muito obrigado. 1h mais 15 minutos, a gente vai ficando por aqui com o programa Economia na Pandemia aqui na Rádio Integração. Amanhã estaremos de volta entre o meio-dia e 1h da tarde. Logo mais tem a Tarde Show e a partir das 5h da tarde tem o Festa Show de Bandas, a apresentação Ana Cristina Schwengber. Até mais, gente. A primeira do seu rádio.